Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 11, 12. Caros amigos, eu me chamo Nara, resido em Natal e eu quero contar um pouco para vocês do transplante de fígado que meu pai fez ainda este mês. Meu pai vinha sofrendo com problemas no fígado há mais ou menos 4 anos, mas era algo controlável com medicações. Em abril de 2021, em exames de rotina, descobrimos que havia uma célula cancerígena que seu exame CA-125, que é um marcador da presença de tumor no fígado e pulmão, por exemplo, cujo valor normal é em média 35, no meu pai ultrapassava os 900. Daí começamos a investigar e fazer uma série de exames, até mesmo um PET scan, e descobrimos que a célula cancerígena em si não era tão grande, mas claro, como todo câncer, precisa de tratamento e então começou nossa saga de ir a médicos e mais médicos. Ele estava sendo acompanhado por um excelente gastro e às vezes ia a uma hepatologista também, mas depois disso começamos a ir a um neuro e a 3 oncologistas. Foram aproximadamente 2 meses até os médicos chegarem a um consenso que ele deveria fazer uma quimioembolização. Esse procedimento não foi feito de imediato e foi-se muita conversa entre os médicos, porque meu pai já tinha o fígado comprometido, então qualquer procedimento seria muito delicado. Não deu outra. Meu pai fez o procedimento que, ao invés de auxiliá-lo, piorou consideravelmente a situação de seu fígado. Então, de julho em diante, enquanto esperávamos o laudo referente à químio que ele havia feito, notamos que meu pai foi piorando até que chegou em seu limite no final de agosto. No início de agosto, minha chefe havia pedido para eu tirar férias no final do mês. Eu a avisei que preferia depois, mas ela cordialmente insistiu que seria bom eu descansar naquele mês. Em verdade, eu não havia percebido que ela estava sendo usada por Deus. Voltando a meu pai, ele começou a ficar com a barriga muito inchada, sem conseguir se alimentar. Obviamente foi emagrecendo e nós voltamos ao gastro, que aumentou as doses de sua medicação. Nós achávamos que com isso ele iria começar a melhorar, mas ele foi enfraquecendo, sendo que do dia que eu tirei férias, no final de agosto, ele teve uma queda considerável a ponto de ficar desorientado, tendo em vista que o fígado comanda muita coisa no cérebro. No primeiro domingo de minhas férias, em conversa com meus pais, estávamos notando ele bastante fraquinho e a gente até ocupou por não ter tomado as medicações. Incomodava-nos, inclusive, comer na frente dele, uma vez que ele já não conseguia comer mais e estava cheio de líquido, com as pernas inchadas. E em nossa inocência, a gente ainda pensava que a medicação iria ter algum efeito. Depois vi que foi estratégia de Deus para nos manter tranquilas nos próximos dias, para segurarmos o que viria pela frente. Neste dia, seguindo a orientação do gastro, entramos em contato com um renomado médico de Recife, especialista em transplante de fígado, para que ele nos atendesse ao longo da semana. No domingo, sua secretária nos respondeu, sinalizando que ele teria vaga para quinta-feira. Eu ainda sem entender que o caso era de extrema gravidade, pois eu sabia que era grave, mas não conseguia compreender que era tão grave quanto de fato era, pedi calmamente se ela poderia conversar com ele para ele nos atender na terça-feira, visto que eu só tinha 5 dias de férias e teria de aproveitar aquela semana. Ou seja, eu teria sim que ter tirado férias e dar assistência a meus pais naquele período, pois se tivesse sido um pouquinho mais para frente as minhas férias como eu queria, meu pai não teria resistido, certamente. Ele estava com os dias contados, seu fígado já não trabalhava mais, daí a quantidade absurda de líquido em seu corpo, pressionando seus órgãos. Eu e minha mãe, minha irmã também, ainda leigas, não conseguimos ver o problema tão gigante quanto ele era. Hoje me pego pensando nas coisas de Deus, na nossa inocência, de como Deus usou isso a nosso favor para nos mantermos serena em todas as tomadas de decisões. Ora, se meu pai já não poderia dirigir, pois estava fraco e com as pernas pesadas,
Se minha mãe comumente não dirige, minha irmã trabalha em tempo integral. Tinha de ser eu, a que estava de férias, para impulsionar a ida a Recife. Ao chegarmos no tumultuado trânsito de Recife, conseguimos achar o hospital e o consultório do médico que, excepcionalmente, iria nos atender naquela terça-feira. No trânsito lotado e agitado, achei uma vaga simples de estacionar em frente ao local que precisávamos ir, o que facilitou muito a locomoção do meu pai. Recordo-me que naquele momento eu pensei: Deus, se nesse trânsito tumultuado eu conseguir uma vaga na frente do consultório, estrategicamente para facilitar a locomoção do meu pai, então o Senhor está no negócio. Aguardamos o médico, sua secretária foi muito solícita e nos atendeu prontamente. Ficamos bastante tranquilos. O médico nos chamou e entramos os três na sala. Ele começou a conversar, nos tranquilizar e sinalizar que ali somente o transplante o salvaria. Numa única situação acabaríamos com o problema do meu pai do fígado e com a célula cancerígena. O médico começou a conversar sobre assuntos afins e criamos um laço muito agradável. Ele foi muito seguro nas informações e sinalizou que, quando pequeno, foi vizinho do gastro, que naturalmente atende o meu pai em Natal. Mas àquela altura, eu já estava preocupada quanto de gastos nós teríamos que ter para fazer uma cirurgia de tão grande porte, ou se o plano, de fato, cobriria. Até nisso estávamos inocentes, pois não sabíamos que o SUS cobre absolutamente tudo, inclusive a locomoção dos profissionais e o transporte dos órgãos. O médico nos sinalizou que era melhor meu pai entrar na fila de transplantes em João Pessoa, por ser uma cidade mais próxima e, em surgindo um órgão, ficaria mais fácil nos deslocarmos até lá. Ele sabia que a situação era gravíssima, mas ninguém nos alertava especificamente que era tão grave e que meu pai teria apenas alguns poucos dias de vida. Imaginem vocês uma pessoa cheia de líquido em seu corpo, sem conseguir expulsar esse líquido naturalmente, sem poder fazer paracentese, que é a inserção de uma agulha para a remoção deste líquido, também conhecido como ascite ou barriga d'água, dada a delicadeza que já estava o fígado do meu pai, cuja água poderia atingir pulmão e coração, o que seria uma parada cardíaca na certa. Retomando ao médico, ele nos repassou o contato da enfermeira da área de transplantes do hospital apto à cirurgia em João Pessoa, além de ter nos passado a lista enorme de exames que precisaríamos para que meu pai pudesse se inscrever para o transplante. Um dos itens era o exame para detectar tuberculose, exame este difícil de achar onde se faz em nossa cidade. Pois bem, contatei a enfermeira que nos repassou o e-mail do hospital para enviarmos toda a documentação para ela. Isso era uma terça-feira e, para não ficar muito cansado, fomos em busca dos médicos na quarta, uma vez que retomamos todo o percurso Recife-Natal com meu pai naquele estado. Ele foi um guerreiro, não quis nem parar para quebrar a viagem e descansar na metade do caminho, ou seja, em João Pessoa. Queria mesmo voltar para casa. Poucos meses antes daquela situação, havíamos lutado para conseguir uma consulta com um pneumologista em Natal, tendo em vista que todos estavam lotados por causa do Covid. Desta vez, quando Deus está à frente de tudo, conseguimos no mesmo dia marcar um pneumologista e um cardiologista para o risco cirúrgico do meu pai. Na quinta-feira, fomos em busca de mais e mais exames, cujos tais um só ia ficar pronto na semana seguinte e outros em 2 semanas. Chegou a sexta-feira e fomos em busca de fazer o exame para detectar tuberculose. Pesquisei na internet e fomos, com meu pai bem fraquinho dentro do carro, em 5 postos de saúde diferentes, mas nenhum deles fazia. Cada qual que direcionava para o local incorreto, até chegarmos num que de fato fazia, mas só uma semana à frente. Dado o desespero do meu tio, que estava bastante preocupado, mas também não nos sinalizava nada sobre entender quão grave a situação era, ele insistiu que eu falasse com a enfermeira novamente ou que levasse meu pai de imediato ao hospital. Ele já havia conversado com seus amigos médicos e sabia da situação, mas nós não conseguíamos enxergar exatamente tudo
estratégia de Deus para não entrarmos em desespero. Hoje vejo assim. Recordo-me que eu ainda achava que nos dias subsequentes as doses mais altas das medicações iriam fazer efeito. Contatei a enfermeira do transplante mais uma vez para saber se os documentos que havíamos enviado, se ela já teria recebido e feito a inscrição do meu pai para um possível transplante. Ela me alertou que não, pois faltava a tipagem sanguínea. Eu perguntei, como não? A tipagem sanguínea só sai na segunda-feira. E então ela perguntou se não tínhamos algo que comprovasse o tipo sanguíneo do meu pai, pois normalmente é tão simples este exame que não fazia sentido aguardar mais de um dia para recebê-lo. Mexendo em suas coisas, ainda que muito fraco, meu pai encontrou um comprovante de doação de sangue de 1970. O bem do passado surtindo efeito no futuro. Vejam que Deus prepara lá atrás o que será necessário anos e anos à frente. Enviamos o comprovante para ela, bem como a carteira do SUS, que em vias normais, as pessoas que possuem plano de saúde não têm a carteira pela falta de necessidade em geral de usá-la, mas meu pai tinha feito algum tempo atrás, mesmo sem essa necessidade. Essa carteira é fundamental para um transplante, todo custeado pelo Sistema Único de Saúde de nosso país. E nós não precisamos, naquele momento turbulento, ir atrás dela. Meu pai a tinha desde o passado, porque Deus já estava atuando em seu futuro. Ainda na sexta-feira, meu tio insistentemente dizia que tínhamos de fazer algo. Eu disse: se as medicações não estão reagindo, se fazer a paracentese pode ser extremamente perigoso, você concorda comigo que não há mais nada a fazer senão um transplante? Ou surge um órgão, ou não podemos fazer mais nada. E isso foi numa sexta-feira à noite, dia em que meu pai foi inscrito na lista de transplantes de fígado. Neste mesmo dia, aleatoriamente, eu estava buscando alguma pregação na internet, quando abri, sem saber, numa pregação cujo pastor falava da cura de sua mãe de um câncer de fígado. Isso só me reforçou que Deus estava cuidando de tudo. Eu sabia que algo iria acontecer. Não sabia o quê, mas sabia que algo iria acontecer. No dia seguinte, no sábado à tarde, recebemos o telefonema da enfermeira que tinha surgido um órgão de um jovem de Campina Grande, compatível com meu pai. Ela nos sinalizou que teríamos de ir com urgência para João Pessoa. Isso 24 horas depois da inscrição do meu pai na fila de transplantes. Na hora ainda virei para meu pai e perguntei, sabendo que somente ele se convence a si próprio, que ninguém consegue fazê-lo tomar qualquer decisão, perguntei: pai, você vai querer ir? Tem de ser agora. Como o doutor falou, é um fígado muito bonito de um jovem. Você vai querer ir? Ele, tão fraco, com a voz já bem baixa, disse: vamos. Trocamos de roupa, pegamos algumas poucas coisas e partimos. Mais uma vez, com um dia na fila de um transplante, para João Pessoa. No caminho recebemos mais de uma ligação da enfermeira, confirmando se estávamos mesmo a caminho do hospital. Chegamos a João Pessoa e o hospital era literalmente de primeiro mundo. Enquanto isso, já havia médicos sendo deslocados de um local para o outro, de Recife para João Pessoa, da Praia de Pipa para João Pessoa, por exemplo. Cirurgiões de referência indo operar meu pai, sendo que o cirurgião mor já estava lá em cima, orquestrando tudo. Por outro lado, uma aeronave já estava sendo escalada para levar o órgão de Campina Grande a João Pessoa em extrema urgência, pois também havia alguém esperando o coração do doador. Ao entrar numa rede social, minha irmã viu seu colega piloto postando que estava indo transportar órgãos para salvar vidas, o que o tomou de emoção. Ao entrar em contato com ele, descobrimos que era o órgão do meu pai. Ele nos enviou mensagem falando que já estava fechando o aeroporto quando houve todo o aparato para que o voo decolasse, trazendo os órgãos para João Pessoa. Meu pai entrou para a sala de cirurgia e minha mãe o acompanhou até um certo momento, quando teve de se retirar da sala, vindo ao nosso encontro. Ela disse que eram muitos profissionais e não tinha ideia de quantas pessoas estavam ali. Em verdade, a cirurgia começou na madrugada do sábado para o domingo. Recordo-me que estávamos eu, minha irmã, minha mãe e minha prima no hospital, e então começamos a procurar local para dormir. Era feriadão em João Pessoa e
A cidade estava lotada. Não conseguíamos achar um lugar até que consegui, pelo agir de Deus. A gente sabe que é o agir do Espírito Santo que enxerga tudo. Um único apartamento quádruplo. Ao chegarmos à pousada, o recepcionista disse: "Vocês só conseguiram porque um hóspede acabou de desistir, pois João Pessoa está cheia esse fim de semana." Pensei: não, nós não conseguimos. Quem conseguiu foi Deus, porque àquela altura da madrugada alguém desistir de uma reserva é mais um milagre. Às 3 da manhã, a cordial e solícita enfermeira nos envia mensagem tranquilizando e sinalizando que iria começar naquele momento o transplante, que duraria de 6 a 8 horas. Meu pai durou mais de 10. Pela manhã, ela nos enviou uma outra mensagem sinalizando que já havia tirado o órgão dele e que estavam começando a colocar um novo. Quando passou das 8 horas de cirurgia, a caminho do hospital, comecei a me desesperar porque ela não dava mais retorno. Comecei a chorar estando dirigindo, mas na mesma hora me veio em mente todas as coincidências, que a gente sabe que não é coincidência, mas Deus purinho. E se Deus tinha permitido todas elas, todas aquelas coincidências, era porque ele ia fazer algo tremendo. E assim o fez. Os médicos disseram que o transplante foi bem tumultuado, que ele não tinha força muscular, mas que havia sido um sucesso. Hoje, 3 semanas depois, meu pai é um menino. O corpinho parece de atleta, magrinho, desinchado e come super bem. Nem parece que fez um transplante. Pesquisando na internet quem havia morrido em Campina Grande no dia da doação, encontramos uma reportagem do governo da Paraíba comemorando a múltipla captação de órgãos. Apesar da lei brasileira não permitir que o hospital revele ambos os lados, ou seja, doador e receptor, conseguimos achar uma reportagem que mencionava que o órgão havia sido doado para um homem de 69 anos do Rio Grande do Norte. Conseguimos um vídeo que o hospital fez em homenagem ao doador, um vídeo muito emocionante. Ao enviar o vídeo para nosso vizinho em Natal, que estava muito preocupado, ele, ao entrar em sua rede social, viu uma amiga postando um outro vídeo parecido. Ao entrar em contato com esta amiga, descobrimos que se tratava do doador do meu pai. Nosso atual vizinho foi vizinho da família do doador quando morou em Campina Grande há anos atrás. Coincidência? Não. Providência e conexão de Deus. Nada fica oculto. Hoje sabemos quem é o jovem e a família que fez este belo ato. Caros amigos, se vocês conhecem algum testemunho de transplante que aguardou apenas um dia em fila, conta essa bênção também aqui. Vamos aumentar a fé uns dos outros. Esta é a prova de que quando Deus determina, Ele faz. Dá todos os detalhes, faz todos os jeitinhos. Tudo se casa. Até sem a gente entender exato o que se passava, nós fomos impulsionadas por Deus a tomar todas as decisões de forma muito tranquila. Apenas no dia seguinte ao transplante que a venda caiu e nós nos percebemos o perigo que estávamos correndo com meu pai no estado em que estava. Ao questioná-lo o que ele pensou minutos antes de sua cirurgia, quando ainda não tinha sido anestesiado, perguntando o que se passou em sua mente antes de sua cirurgia naquele momento, visto que ele tem pavor de hospital, ele disse: "Eu nem entendia o que estava ocorrendo." Como diz o Salmo 68:5, é Deus em sua habitação. Só o poder de Deus para permitir tudo isso, tudo arquitetado, tudo orquestrado. Eu espero que esse testemunho tenha levantado o seu espírito, que instigue o trabalhar de sua fé e que pacifique em seu coração que quando Deus quer e está no controle, Ele faz tudo acontecer e você só vai saber se buscá-lo de todo o seu coração, como diz em Jeremias 29.